Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para o Fernando, para quem nos ouve e nos assiste. Vera, a gente começa a semana falando sobre a polêmica em torno do projeto antifacção e esse texto substitutivo que foi apresentado pelo Guilherme Derrite, que está sendo bastante contestado por vários especialistas. O próprio Derrite já disse que vai apresentar um novo texto. Vamos a Brasília com a Samantha Klein para explicar tudo para nós. Oi, Samantha. Oi, Carol, Fernando, Vera. O projeto antifacção relatado pelo secretário licenciado da Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, ainda tem novas versões a serem apresentadas. Inclusive, mais cedo, numa entrevista à Globo News, ele disse que vai mudar o relatório até amanhã, vai apresentar esse texto e já meio que conta com uma previsão de votação amanhã, já que esse texto está tramitando em urgência. Ele decidiu não equiparar as facções criminosas a terroristas, mas mesmo assim propõe mudar trechos da lei antiterrorismo para aumentar as penas e tipificar os crimes como se fossem atos terroristas. O que o deputado disse? Que só assim integrantes de facções seriam punidos de forma proporcional. O que hoje diz? A punição varia de 12 a 30 anos de prisão e a proposta dele é levar para 20 a 40 anos, de 20 a 40 anos. Punição mais rigorosa valeria aí para atos como atos de milícia, dominação de território, uso de armas explosivas das Forças Armadas, entre outros. Por outro lado, tem um ponto aqui que governistas estão denunciando como uma afronta à Polícia Federal e à atuação do governo federal nas investigações. No caso, a gente não pode dizer governo federal, mas a Polícia Federal nas investigações. Isso porque o texto prevê ali, pelo menos até o momento, que cabe às polícias civis a competência para o processamento e julgamento aí será da Justiça estadual. Com isso, o que se diz? Que a ação de investigação da Polícia Federal será bastante cerceada. Inclusive, esse foi o termo que a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais utilizou numa entrevista mais cedo também à Globo News. Ela disse que é um ponto bastante preocupante de acabar, então, com a investigação tomada ali pela Polícia Federal, usando, por exemplo, a carbono oculto, que desvendou aí todo um esquema de lavagem de dinheiro feito pelo PCC recentemente. E apesar das resistências, a tendência é pela aprovação desse projeto. Eu conversei com alguns líderes próximos ao governo, esses não querem falar no ON, mas o que eles dizem? Olha, é muito difícil a gente votar não num projeto que é popular, que as pessoas querem um endurecimento dessas penas, né? Querem uma resposta à segurança pública. Com vocês. Ô, Samantha, tem aí também toda uma discussão, né, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, aquela auditoria que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo na operação realizada no dia 28 de outubro. Ele ia ter uma reunião agora às 4 horas com o procurador Paulo Gonet para discutir a letalidade da operação, discutir os próximos passos. Tem alguma novidade disso daí? Isso, pois é. Ele teve aí essa reunião com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também com alguns procuradores gerais da Justiça nos estados, aqui do DF, justamente para avançar com relação à DPF. Ele que é um relator interino, estava com Edson Fachin, mas ele acabou assumindo interinamente essa relatoria. Quem também chegou por aqui e está numa reunião fechada, isso já faz mais de uma hora, é o presidente da Câmara, Hugo Motta. O que Alexandre de Moraes, ministro do STF, está pedindo aqui e fez essa convocação de Hugo Motta? É justamente entender quais são
os princípios do marco do crime organizado, que foi assim que ficou denominado o texto que veio do governo federal, né, do Palácio do Planalto, com o PL antifacção, mas acabou ganhando esses contornos aí que o próprio Hugo Motta denominou ali quando fez a manifestação de Guilherme Derrite, secretário interino, exonerado, né, literalmente exonerado por tempo limitado, digamos assim, porque ele deve voltar depois que terminar essa relatoria e a votação do projeto. Mas Alexandre de Moraes quer detalhes desse texto, entender de que forma vai mudar a atuação nas favelas, porque a grande questão da DPF das favelas é justamente conter a atuação da polícia, sem mandados policiais, com matança de pessoas que muitas vezes não se tem comprovação nenhuma de que são criminosas. E o ministro Alexandre de Moraes mergulhou de cabeça aí nessa ADPF, inclusive solicitando aí ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a preservação das provas e das perícias técnicas dos corpos dos 121, das 121 pessoas que acabaram morrendo durante aquela operação. Com vocês. Obrigada, Samantha. Vera, a gente tem a informação aí da Samantha de que o Hugo Motta está nessa reunião no Supremo, né, com o ministro Alexandre de Moraes, e você tem o bastidor de que no fim de semana o Hugo Motta e o próprio Derrite tiveram conversas com ministros do Supremo, né? O presidente da Câmara assumiu aí a intermediação desse projeto, porque para ele interessa, né, Carol, Fernando, ter um projeto nessa área e votar logo um projeto nessa área para que a Câmara pareça ter dado uma resposta a esse clamor da sociedade por um endurecimento no enfrentamento das facções. Mas isso desgastou de novo o Hugo Motta com o governo. Eles vinham num processo de reaproximação depois de todo aquele afastamento que houve na época da votação do IOF, depois da discussão daquela PEC da blindagem, projeto de anistia. Eles estavam ensaiando uma reaproximação e agora o governo acha que ele agiu a sua revelia, a revelia dele, governo, para nomear o Derrite como relator e tirar a autoria, praticamente, do projeto do governo. Porque quando você apensa todas as matérias que têm a respeito do mesmo assunto, cria uma comissão em que tudo vai ser analisado em conjunto e vai se tirar um substitutivo, ou seja, um projeto que praticamente vai ser de autoria do Derrite. Ele não vai ser só o relator. Ele vai ser autor de uma nova proposta, e uma proposta diferente da proposta do governo. E com isso você tira o discurso do Ministério da Justiça e do Lula de que apresentaram uma proposta sobre esse tema, que estavam, portanto, em cima de um assunto que vai ser muito cobrado na eleição. Vai ser um tema de debates eleitorais, de entrevistas, de escrutínio por parte do eleitor. Então, tem um misto de perplexidade e irritação no governo com o comportamento do Hugo Motta. E ele procurou pelo menos 2 ministros, pelo que eu apurei, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, dizendo, olha, o Derrite vai te ligar, vai procurar, ouçam ele, o projeto é bom, não sei o quê. E aí o Derrite fez um segundo momento, ligando para esses ministros e se comprometendo que o projeto não vai conter a equiparação das facções criminosas com grupos terroristas. Então, ele disse que não vai ter nada que faça alusão a isso, que a única analogia possível é porque no projeto que ele vai apresentar, ele vai pegar uma coisa que existe na lei antiterrorismo, que é, no caso de facções criminosas com as características do Comando Vermelho, do primeiro Comando da Capital e de outras, você pode punir por tentativa de crime, por crime tentado, e não só por atos executórios. Por atos preparatórios também vai poder haver punição. Agora, Vera, sobre Hugo Motta falar, quero votar logo. Não está tendo muito bate-cabeça sobre esse assunto? Para que correr com um assunto tão importante, não? Me parece também, Fernando, eu concordo com você. Mais do que ter pressa, é preciso que haja efetividade. É um tema muito complexo, ninguém viu o texto ainda,
do Derrite. Então, é um texto, está se discutindo em cima de um texto hipotético. Ninguém viu esse texto. Havia um projeto do deputado Danilo Fortes e há o projeto do governo, que mesmo esse não chegou a ser debatido. Foi apresentado na sexta-feira sem ser a anterior, também meio na pressa ali para dar uma resposta depois da Operação do Rio, e ninguém discutiu de forma pormenorizada todos os aspectos que mudam. E mais, o governo tem uma irritação porque o projeto do Derrite vai se apropriar de uma boa parte da engenharia que o governo propôs para enfrentar as organizações criminosas, aquela ideia de uma empresa fake para se infiltrar, a possibilidade de os investigadores se infiltrarem nas quadrilhas, etc., e aí vai ficar como se fosse a autoria do Derrite, sendo que isso é a autoria do projeto proposto no Ministério da Justiça. Então, ainda tem muita bateção de cabeça, essa briga por protagonismo e projetos que ninguém nem conhece. Os especialistas ficam apontando lacunas, mas a gente não sabe o que vem, e uma correria quando deveria haver um debate mais detalhado e mais responsável. E lacunas importantes, né, Vera? Porque ninguém conhece o texto, e fica esse debate ideológico, né, lado A, lado B, mas a gente tem vários especialistas que entendem da letra jurídica do negócio, né? Não estão falando com base ideológica, que estão apontando problemas. Olha, se mudar desse jeito vai ficar difícil. Pode ser que a Polícia Federal não tenha atribuição, pode ser que o Ministério Público seja cerceado na capacidade de investigar. Então é algo que tem que ser levado em conta, não dá para ser assim a toque de caixa, né? Veja, são coisas importantes, não são coisas que dizem só respeito àquela dicotomia meio burra, meio simplificadora, bandido bom é bandido morto, ou só preconiza os direitos humanos. Não é disso que a gente está falando. São coisas que dizem respeito ao dia a dia da investigação e as ferramentas que as diferentes instituições vão ter para combater o crime organizado. Ou seja, são considerações muito importantes, muito relevantes, que não deveriam ser menosprezadas na pressa para se apresentar alguma coisa. Então, os especialistas estão aí, estão gritando, Lincoln aqui todo dia falando, outros especialistas falando, ex-delegados da Polícia Federal, outros representantes de outros ministérios públicos, e ninguém parece ter respostas para dirimir todas essas dúvidas. Daí porque, se existe uma comissão especial para tratar do assunto, ela deveria passar mais alguns dias com os projetos, mastigando melhor, ouvindo especialistas, fazendo audiências públicas, para aí só então se votar alguma coisa. Muito bem, a gente faz aqui um intervalo. Daqui a pouco, mais Viva Voz? Não? Não. Então, antes, vamos a Belém? Leandro Gouveia. Oi, Leandro. Do intervalo a Belém. Boa noite para você, boa noite aos ouvintes. Olha, eu trago para vocês a fala do presidente Lula de mais cedo, na abertura da COP30, agora sim, a abertura oficial, nessa segunda-feira aqui em Belém. Ele repetiu o que já tinha feito na semana passada, fazendo crítica indireta aos Estados Unidos, agora foi mais enfático, né? Ele falava sobre os esforços pelo financiamento da transição energética, da adaptação das cidades, da redução das emissões de gases do efeito estufa. E aí falou da ausência de alguns países e também dos gastos que há com armas de guerra pelo mundo. A vocês, delegados e delegadas, representantes de governos, e ao povo do Pará, parabéns por darem a todos nós essa lição de civilidade, provando que se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema climático, do que colocar 2,7 trilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. Esse dado que ele usa está num relatório da ONU que alerta justamente que o mundo gastou esse valor em 2024 em armas, não só os Estados Unidos. E ele também foi aplaudido ao dizer que é preciso derrotar os negacionistas. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas
rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. E aí, para exemplificar os efeitos da emergência climática, ele diz que essa não é uma mudança, que não é uma promessa, na verdade, mas é uma tragédia do presente. E aí ele citou o furacão Melissa, que passou pelo Caribe, deixou mortos em países como Jamaica, também o Haiti. E agora o tornado, que passou pelo sul do país, deixando mortos também, um rastro de destruição. E ele falou, então, que o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento para populações mais vulneráveis. Volto ao estúdio. Leandro, a Vera aqui, boa tarde para você. Me diz uma coisa, Israel e Estados Unidos Estados Unidos, eu sei, Israel e Rússia mandaram delegações para a COP. Quando Lula se refere a senhores da guerra que deveriam estar lá e não financiando guerras, além dos Estados Unidos, também esses países deixaram de mandar representantes para a COP? De cabeça eu não vou saber te dizer, Vera, porque era uma lista muito grande, inclusive desde a semana passada na cúpula de líderes dos países, e eu posso checar isso para você. Acho que é legal, porque eu também procurei aqui e não achei. Diga, Carol. Eu achei que uma informação de alguns dias atrás, Israel anunciando que não enviaria delegação. Porque eu também não vi ninguém de Israel nesses dias todos acompanhando a cobertura. Então, acho que o recado do Lula tem mais de um destinatário. Obrigada, Leandro. Valeu. Vera, então só uma Vera, o que a gente pode dizer? Desculpa. Sobre a abertura, o discurso de Lula, esses recados que ele deu, o que você avalia? Eu achei um discurso bem encaixado ali para o momento, pertinente. Realmente, essa comparação pode parecer forçação de barra para alguns, mas é real. Gasta-se muito na indústria bélica, em financiamento de guerras. O orçamento dos Estados Unidos tomado praticamente por gastos com defesa, né? Que agora o Trump até mudou o nome do departamento. Não é mais Departamento de Defesa, é Departamento de Guerra. Então, é uma ênfase nessa ideia e na ideia da guerra como uma política de Estado. A permanência, a enorme permanência de conflitos como o da Ucrânia e o de Gaza, mostrando que isso realmente, hoje em dia, é uma forma de muitos chefes de Estado exercerem o poder, se perpetuarem nos seus cargos, enquanto os esforços para conter a emergência climática vão ficando para trás. Vão sendo colocados ali na conta de gastos que não são necessários, como se não houvesse uma emergência de fato, como se a gente pudesse continuar enfatizando o uso de combustíveis fósseis em vez de financiar a transição energética. Leandro Gouveia informa aqui que a cúpula tinha, sim, um representante da Rússia. De Israel, portanto, pelo jeito, não. Israel não, diz ele, Leandro Gouveia, nosso enviado, já dando o retorno em tempo real aqui. Então, é isso. Esses outros países, na esteira dos Estados Unidos, também se sentiram autorizados a tirar o pé do compromisso com as mudanças climáticas, com as mudanças necessárias para conter a emergência climática. Aliás, tem aqui o nome do enviado da Rússia, viu, Vera? Não é um cara assim, primeiro escalão, não. Enviado especial da presidência para a mudança do clima. Ruslan Edelgereviev, sei lá, alguma coisa assim. Não sei se no meu russo aqui não está dos melhores, mas enfim, tinha um representante da Rússia. Edelgereviev, isso aí. E Israel realmente não mandou ninguém. Agora, Vera, o presidente Lula fez um bate-volta ali para a reunião da CELAC, né? A gente tinha comentado isso aqui na semana passada. Numa forma ali de manifestar solidariedade à Venezuela e também à Colômbia, que estão enfrentando retaliações do governo americano. Você acha que o Lula conseguiu escapar da armadilha que poderia ser a saída aí à CELAC? Acho que sim. Ele fez uma presença VIP ali, deu uma passada, apareceu na foto, portanto, ficou bem com os seus pares do continente, e no discurso, que foi absolutamente cronometrado, escrito, pensado, palavra por palavra, não
falou nada que pudesse vir a ser usado pelo Donald Trump como uma desculpa, como um expediente para cancelar as tratativas pelo fim do tarifaço, né? Então, foi uma fala ali em que ele diz que nós somos o continente da paz, mas também não faz nenhum ataque, nenhuma crítica direta aos Estados Unidos, nem se solidariza com a Venezuela. Essa que era uma outra expressão que poderia ser bastante complicada nesse momento de negociações, né? E um outro tema que junta aí a questão da COP e essa discussão das negociações com os Estados Unidos e do intervencionismo americano no continente é porque está no Brasil, né, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e ele falou dessa história, ele criticou o tarifaço, e a gente vai falar até disso daqui a pouco com o Eduardo Graça, mas é alguém que é opositor do Trump, que está aqui e que falou do assunto. Então, o Brasil está fugindo dessas bolas divididas por enquanto, conseguiu fugir na CELAC. E, no caso, ninguém do governo brasileiro comentou a declaração do governador da Califórnia, porque se quer prosseguir com uma negociação que está em curso com os Estados Unidos para, pelo menos, abrir mais exceções na lista do tarifaço. E isso é vantajoso para o governo, é vantajoso para as empresas brasileiras, daria ao Lula um bom discurso de contraponto ao bolsonarismo, pelo fato dele ter pego essa bola que não era dele e ter arredondado e ter conseguido uma negociação de interesse do Brasil. Então, ele está, por enquanto, conseguindo escapar das cascas de banana nesse assunto. Agora sim, é o intervalo, depois no Repórter CBN, a gente volta já. Estamos de volta aqui com Viva a Voz, agora com informações em Brasília sobre as discussões a respeito da indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Expectativa é de que esse assunto volte a andar, né? Depois da volta do presidente Lula a Brasília, depois da abertura da COP. Isa Staciarini chegando por aqui com as informações. Oi, Isa. Oi, Carol. Pois é, debate que vai voltar a ser reaquecido agora, né, com o presidente Lula de volta aqui em Brasília, lembrando que ele desembarcou hoje, mas agora no fim da tarde, início da noite, não tem agenda e vai começar a retomar, né, os compromissos de trabalho a partir de amanhã e com isso deve indicar ainda nesta semana provavelmente o nome mesmo do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pessoas próximas ao presidente afirmam que a decisão já está tomada. Lula faria esse anúncio no fim de outubro, mas aí teve a viagem à Malásia, ele retornou e dias depois ocorreu, né, a mega operação no Rio de Janeiro, o que acabou arrastando e atrasando a divulgação. Além disso, Lula quer se reunir antes com o senador Rodrigo Pacheco, que era um segundo cotado ao cargo. Pacheco, inclusive, tinha muito e tem ainda, né, apoio do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Lula chegou a conversar com Alcolumbre para falar sobre o assunto antes da viagem que ele fez a Belém no fim de semana retrasado. Só que Lula insiste no nome de Pacheco como candidato ao governo de Minas Gerais em 2026. Inclusive, ele quer conversar com Pacheco essa semana justamente para reforçar essa pretensão política ao senador. Lá em Belém hoje, o líder do governo no Senado, né, o senador Jacques Wagner do PT, disse inclusive que esse encontro deve ocorrer muito mais como uma deferência ao senador, que o presidente Lula provavelmente não vai mudar de opinião e que a decisão dele já está tomada. Lembrando que a cadeira no Supremo Tribunal Federal, ou melhor dizendo, está vaga desde que o ex-ministro Luiz Roberto Barroso se aposentou no dia 18 de outubro. Carol. Obrigada, Isa. Acho que é só uma questão de formalidade mesmo, né, Vera? Essa decisão tá tomada, né? Já não é de hoje. O PT garante que sim, né? O líder Jacques Wagner é um representante do PT, os outros ministros palacianos também dão conta disso, mas no Senado o clima não era de que estaria tudo resolvido, ainda havia uma expectativa, uma esperança de que o presidente pudesse ser convencido.
com base no seguinte discurso: não se trata de um senador qualquer, é um ex-presidente do Senado que ajudou em muito governo, que comprou muitas brigas em defesa do governo, que se indispôs com a oposição em nome do governo, segurou inclusive impeachment de ministro do Supremo, então ele comprou brigas para o governo e para o Supremo, e é alguém que tem o aval de pelo menos 60 senadores. Então, a semana passada, como o Lula deu esse prazo para indicar, foi muito tomada por uma tentativa de transformar o Rodrigo Pacheco num candidato oficial do Senado. E com isso dá um outro peso para esse nome e tentar reabrir a disputa. Eu acredito que isso não vai lograr êxito, Carol, a não ser que o Davi Alcolumbre, que inclusive foi a abertura da COP, esteve também na semana passada em Belém, deixe claro para o Lula que é isso, que é uma candidatura oficial do Senado e que, portanto, gostaria que ele reconsiderasse. Não sei se ele vai levar a coisa nesses termos, mas eu conversei com muitos senadores, conversei na quinta e na sexta-feira a esse respeito, porque eu estava intrigada com essa demora para saber se o jogo estava aberto. Ninguém chega a ousar dizer que está aberto, mas todo mundo pondera isso, que não se trata de um senador qualquer, e que, portanto, seria complicado simplesmente deixá-lo ali sem nenhuma explicação maior, em nome de nomear alguém do PT. Essa ideia de que os aliados se desgastam pelo governo e, na hora H, o Lula sempre premia alguém do PT, estava muito presente na conversa dos senadores. Acredita em alguma manifestação um pouco mais forte, uma rebelião do Senado contra o Messias? Uma dificuldade, digamos assim, maior? Alguns aliados do Pacheco estavam vendendo essa possibilidade, Fernando. Olha, pode ser que haja surpresas, porque o voto é secreto, tanto na CCJ, que primeiro analisa as indicações, quanto no plenário. Mas mesmo o entorno mais próximo ali do Alcolumbre e do Pacheco não chega a apostar nessa ideia de que o nome do Jorge Messias pudesse vir a ser rejeitado na casa. Avaliam que nunca aconteceu, que seria algo muito forte que não condiz com o momento em que o Davi Alcolumbre está prestigiado nessa questão da Foz do Amazonas, discussão de ocupação de cargos, ele sempre contemplado com alguns ministérios, então ninguém acredita que vá se chegar a esse ponto, a uma cisânia e a recusa do nome do Jorge Messias. O trabalho é mais esse prévio mesmo, prévio para que o Lula levasse em consideração, pensasse que ele já indicou 2 muito próximos a ele, que são Cristiano Zanin e o Flávio Dino, pudesse fazer um aceno ao Senado, um aceno que até ajudaria na governabilidade de todo o Congresso, etc. Mas não parece ter sensibilizado o presidente até aqui. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já com Edu Graça. A gente está de volta com o Viva Voz e já conectados ao nosso colunista de internacional, repórter especial do jornal o Globo, Eduardo Graça. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. Edu, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, está no Brasil, né? Circulou hoje por São Paulo, ele vai a Belém participar da COP30 e, enfim, já que o governo Trump boicotou a COP, deliberadamente decidiu não vir, ele acaba sendo o político de maior peso, de maior estatura presente ao evento. Hoje ele fez ali alguns comentários sobre tarifaço, fez um contraponto ao Trump, no momento em que o Brasil ainda negocia com os Estados Unidos, sem que a gente saiba qual vai ser o desfecho disso. Qual é o impacto da presença dessa estrela democrata aqui no evento e como isso pode também acabar sendo ali pelo menos um sinal de alerta para as negociações entre Brasil e Estados Unidos? O governador Gavin Newsom não é um neófito. Ele sabe que
quando em política, quando você tem um espaço vazio, é importante ocupar esse vácuo. A viagem dele é muito para ocupar alguns vácuos. O primeiro, se você mencionou, é a completa ausência do governo americano da COP30. Não é só que o Trump não veio, os Estados Unidos não mandou sequer uma delegação. O político, de fato, com maior expressão, inclusive eleitoral, que está aqui no Brasil, né, a governadora do Novo México também vem, é ele. E ele quer ocupar o vácuo dos Estados Unidos, né, nas declarações de hoje que ele fez aqui em São Paulo, foram declarações muito duras quanto ao negacionismo do governo americano, que ele chama de burrice. Ele também fala do tarifaço. E aí o governo brasileiro, que também não é governado por neófitos, se for inteligente, vamos ver se vocês concordam comigo, tem aí uma oportunidade incrível de não precisar ficar batendo na tecla de que os americanos não vieram, que o Trump é negacionista, porque já tem alguém que ambiciona ser o líder da oposição nos Estados Unidos, que governa um estado que sozinho tem uma economia do tamanho do Japão, para fazer esse papel. Se o governo ficar quieto brasileiro nesse momento, é um presente para o governo brasileiro, eu vejo, assim, a vinda de alguém que ambiciona ser o líder da oposição nos Estados Unidos, é uma estrela do Partido Democrata, que acaba de voltar de uma vitória eleitoral importantíssima, falando o que o governo brasileiro não precisa falar. Ele pode simplesmente ficar apreciando uma liderança importante que está tentando ocupar esses dois vácuos. O primeiro é o vácuo, né, da não presença do governo americano, e o outro vácuo importante na política interna americana é a ausência de liderança do Partido Democrata. E ele está fazendo isso, a gente pode olhar e achar, gente, mas ele está falando muito demais sobre temas, né, polêmicos, assim, porque ele tem pressa. Ele vai ficar sem cargo no ano que vem. E aí é outra coisa da política que a gente conhece. As eleições são só em 2028. Ele precisa se posicionar muito rapidamente como o eventual vencedor no ano que vem, se os democratas conseguirem recuperar a Casa dos Representantes, pelo menos, né, a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, e talvez até o Senado, porque a impopularidade do governo Trump nesse momento é muito grande. Só que não tem uma cara de quem seria esse outro lado. Ele precisa fazer isso muito rapidamente, Vera, porque político sem cargo, você sabe como é, né? Exato. Agora, Edu, falando aí no Congresso, o shutdown do governo americano deve terminar hoje, né? Depois de um acordo no Senado. 8 senadores democratas, inclusive, decidiram aceitar a proposta do governo Trump. Tivemos aí um recorde de mais de um mês de paralisação. Qual o balanço? Quem saiu ganhando ou perdendo menos nesse cabo de guerra aí? São quase 40 dias de paralisação. Quem perde sempre mais é a população, né? Como a gente sabe. 40 dias sem o governo funcionar, a gente está falando aí desde controladores de voo que não recebem o seu salário, então fica sendo um trabalho de turno. Aí milhares de voos são cancelados nos Estados Unidos, até algo muito, muito sério, que é o fato de que a gente não lembra disso porque a gente pensa nos Estados Unidos como, né, o país mais rico do planeta, o fato de que 42 milhões de americanos dependem de algo que é um sistema de auxílio alimentação para conseguir comprar comida para casa. Desses, Carol, quase 40% tem crianças em casa. E esse sistema foi paralisado pela primeira vez, porque essa não é a primeira vez que o governo federal é paralisado num cabo de guerra político. Mas é a primeira vez, de uma forma cruel, que esse vale alimentação entrou no jogo. Então, assim, as pesquisas até agora mostravam que quem estava quem estava sangrando mais nessa história toda da paralisação era o próprio governo Trump, mais do que os democratas, que forçaram essa paralisação, porque no orçamento que o governo Trump enviou para ser aprovado para o ano que vem, acabam os subsídios para os planos de saúde das pessoas mais pobres. Você teria aí um aumento de, em média, 114% no plano de saúde de dezembro para janeiro. Então, você imagina, pessoas que estão em tratamento, que não têm dinheiro para pagar esse plano de saúde num país que não tem sistema de saúde pública universal, como é o caso do Brasil. Então, assim, os democratas entraram num jogo para garantir esse sistema, esse subsídio no plano de saúde dos americanos mais pobres. Só que agora, as eleições foram semana passada, os democratas ganharam de lavada.
muito por causa dessa história da paralisação que eles, né, bateram na tecla, estão querendo tirar o plano de saúde dos mais pobres. A eleição já passou e agora quem está sangrando é o povo mesmo. Né? Você tem essa possibilidade de que essas pessoas que recebem o Vale Alimentação não iam conseguir seguir se alimentando. Assim, eu conversei com algumas pessoas para o Globo que trabalham com banco de alimentos privado, né? Não é o Vale Alimentação, que eles já estavam desesperados, dizendo que se, além do que a gente já atende, a gente tiver que atender mais esse pessoal todo do Vale Alimentação, em mais 1 ou 2 semanas, a situação é ficar tipo Grande Depressão, né, dos anos 30, de tanta fome. Então, pesou isso na decisão dos democratas de concordarem com um acordo que eles vão votar o subsídio, não está garantido de que vai passar ou não, tá? Eles votam o subsídio em algum momento do plano de saúde mais para frente e alguns dos funcionários públicos demitidos, lembra, lá atrás, no começo do governo Trump, tinha um tal de Elon Musk, o negócio de vamos organizar o governo de uma forma, o governo federal de uma forma que vai ter menos gente, e alguns desses funcionários em áreas mais críticas, importantes para o governo, serão readmitidos. E aí, esses 8 democratas concordaram. Esses 8 que concordaram, nenhum deles vai disputar a eleição do ano que vem, tá? Aí foi uma coisa interna. Bota esses 8 que a conta certinha para passar e são os 8 que não disputam a eleição. Porque quem disputa a eleição, e inclusive o Gavin Newsom, todos eles estão dizendo é um absurdo esse acordo e tal. Mas deve passar mesmo e deve terminar essa paralisação recorde. E de um outro assunto, a Suprema Corte Americana decidiu hoje não aceitar julgar um pedido para se derrubar a legalização de casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que isso representa para as pessoas homoafetivas nos Estados Unidos? E a decisão indica que a Corte, vamos lembrar, de maioria conservadora, começa agora a estabelecer, digamos assim, limites na inflexão mais à direita que vem dando ao país? Assim, continua tendo essa maioria conservadora, né? São 6-3, 6 juízes mais conservadores e 3 mais liberais. Essa decisão era uma decisão que estava sendo observada muito de perto pelo movimento dos direitos civis das pessoas LGBTQIA+. Por quê? Vocês vão lembrar que em 2022, essa corte, com uma diferença, mas a diferença é de um juiz liberal para o outro, ou seja, os 6 conservadores estavam lá, eles tiveram uma decisão histórica de, na prática, encerrar o direito ao aborto no país, né? O direito federal ao aborto. Ele foi direcionado para os estados. Cada estado definiria de que maneira se poderia interromper a gravidez de uma mulher. Nessa decisão, um dos juízes conservadores, lá em 2022, o Clarence Thomas, falou que era uma decisão, num escrito separado dele, ele diz, agora precisamos rever, voltar, olhar novamente a decisão de 2015, que deu às pessoas homoafetivas o mesmo direito de pessoas não homoafetivas, ou seja, de se casar. Essa decisão de hoje foi por conta de uma mulher que trabalhava num cartório num estado do sul dos Estados Unidos, no Kentucky, que pela fé dela cristã, ela disse que não iria fazer mais no cartório em que ela trabalhava, não iria homologar mais casamentos homoafetivos. Então a discussão chegou a esse ponto, foi para a Suprema Corte e a Suprema Corte tomou uma decisão hoje que foi a de que não vai avaliar esse caso. Eles não acharam digno de se chegar à Suprema Corte essa discussão. Por isso, muito importante para a comunidade LGBTQIA+, que estava muito temerosa de que seria o próximo passo numa virada mais conservadora do país, ditada pela Suprema Corte. O que isso significa para o futuro é ainda meio nebuloso. Há toda uma conversa hoje nos Estados Unidos de que a Suprema Corte começa a ficar receosa de estar jogando demais o jogo do Donald Trump e que vai ter agora uma série de decisões que pode fazer um certo limite, inclusive no caso do tarifaço. A ver, essa maioria continua, mas hoje foi um dia muito importante para a comunidade LGBTQIA+, nos Estados Unidos. Ela manteve-se o direito dela de se casar como todo mundo. É isso, Eduardo Graça, conosco todas as segundas-feiras, nessa hora final, nessa meia hora final do Viva Voz, escrutinando ali a política dos Estados Unidos e também a política internacional. Obrigada, Edu. Até segunda que vem. Obrigado a vocês todos, um prazer sempre. Até segunda que vem. Obrigado.
Tchau. Agora, faltam 5 minutos para 7. Temos uma última informação. A Isa Stassarini, em Brasília, fala sobre o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que hoje se pronunciou sobre a escala 6x1. E a Isa? Oi, Fernando. Pois é, olha, Marinho afirmou que a escala 6x1 é perversa, especialmente para as mulheres, e questionou a necessidade de alguns setores de funcionarem 24 horas por dia, como supermercados. Marinho destacou o apoio do governo na redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sendo 8 horas por dia de segunda a sexta-feira, e citou a concorrência desleal do mercado, que submete os trabalhadores a uma escala exaustiva. É preciso que o supermercado funcione 24 horas por dia? Aqui para nós. É legal a gente que na vida trabalhada tal, fazer uma compra no mercado 2 da manhã, mas concretamente, se ele fechasse às 24 horas, alguém ia deixar de comprar? Não ia deixar de comprar. O que leva a isso? É a ânsia da concorrência de quem pode mais. Alguém que falou, se eu abrir esse horário, vai ter um nicho de mercado. Abriu. O concorrente sente na obrigação também de fazê-lo, porque senão vai ficar para trás. E aí essa insanidade do dinheiro levou a um costume perverso que está escravizando a sociedade brasileira. A proposta apresentada em fevereiro pela deputada Érica Hilton prevê jornada ainda menor do que defende o governo, de 36 horas semanais com 4 dias de trabalho e 3 de folga. O relator, deputado Luiz Gastão, do PSD, disse que pretende apresentar o parecer até sexta-feira, e durante uma audiência lá na Câmara hoje à tarde, Marinho também fez críticas ao Supremo Tribunal Federal no debate sobre a pejotização. O ministro disse que o Supremo está derrapando sobre o tema e que vê com preocupação o andamento do processo que discute a contratação de trabalhador autônomo para atuar como PJ. Fernando. Obrigado. Isa Stassarini com informações em Brasília. Vera Magalhães. E aí, esse tema tem ganhado mais corpo? Vamos pensar que eleitoralmente é muito importante, né? Exato. Ele começou como uma demanda primeiro do PSOL, que foi quem abraçou a campanha pelo fim da jornada 6x1 lá na Câmara. O governo entrou depois, veio a reboque da sua base mais à esquerda no Congresso. E agora sim transformou numa agenda do Lula, que vai ser tocada pelo Marinho, mas também pelo Guilherme Boulos lá na Secretaria-Geral da Presidência. Lembrando que ele foi nomeado ministro pelo Lula, depois de uma demora aí, meio inexplicável, de vários meses, mas com essa missão de tocar a conversa com os movimentos sociais. E ele vai fazer muito isso, defendendo essa coisa do fim da jornada da escala 6x1, mas também abraçando aquela ideia de que o governo tenha maior interlocução com os trabalhadores de aplicativos, com os trabalhadores ali os motoristas também, entregadores, e com aquele pequeno empreendedor que trabalha pelo seu celular, que é um microempreendedor individual, que vende um bolo na garagem da sua casa, enfim. É esse pequeno empreendedor que o governo detectou que tem uma tendência a votar mais em candidatos de direita, tem um pé atrás com os governos do PT e que o Boulos agora procura se aproximar. Desde que ele perdeu a eleição em 2024, ele fez um trabalho de tentar entender o que pensam esses microempreendedores e conseguiu uma interlocução. Tanto que ele apresentou um projeto alternativo ao do governo na questão da remuneração dos trabalhadores de aplicativo. Alternativo não, é um projeto complementar, porque o do governo ficou mais nos motoristas e o dele mais nos entregadores. E agora a ideia é construir um novo grupo de trabalho. A gente sabe que o governo do PT adora grupo de trabalho, mas, de novo, trazer esse pessoal para dentro do Palácio para dialogar, para negociar e para que deixe de haver essa certa aversão que existe nesse público, nesse novo trabalhador, aos sindicatos, ao governo, etc. Então, uma tentativa de fazer uma aproximação que hoje não existe, é muito tênue ali, muito prejudicada. Perfeito. Vera, obrigada por hoje, viu? Boa noite para você. Até amanhã. Obrigada a vocês, um ótimo jornal aí, ótima terceira hora e até amanhã, gente. Até amanhã.